Eu sou o professor Mário Engler, coordenador do programa de mestrado e doutorado profissional. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo remotamente. E a proposta hoje aqui desse workshop, desse encontro, é apresentar o doutorado profissional, a nossa proposta de doutorado profissional, nosso programa, e comentar um pouco quais são as nossas expectativas, as expectativas da comissão de seleção em relação ao anteprojeto de pesquisa que é demandado no âmbito do processo seletivo e esclarecer eventuais dúvidas que vocês possam ter a respeito não só do programa, mas também do processo seletivo. Doutorado profissional, ele foi uma proposta inovadora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Ele vem na sequência de uma experiência já bastante consolidada da Escola de Direito no que se refere ao mestrado profissional. Nós temos aí, eventualmente, podemos ter entre os colegas que estão assistindo egressos, ex-alunos do nosso mestrado profissional, mas de qualquer maneira eu me permito aqui recapitular um pouco o que foi, o que ainda é e o que será o nosso mestrado profissional. Nós estamos este ano com a 12ª turma do mestrado profissional, portanto, o mestrado profissional já existe há mais de uma década, já está em funcionamento há mais de uma década e já titulou também, esse é um número que varia quase que semanalmente, mas certamente já titulou mais de 450 alunas e alunos no mestrado profissional. E em função do programa ter obtido esse nível de consolidação e de reconhecimento do nosso público-alvo e também do nosso regulador, que é a CAPES, vinculada a um órgão vinculado ao Ministério da Educação, a escola apresentou uma proposta e essa proposta foi aprovada pela CAPES, pelo Ministério da Educação, de iniciar agora uma outra modalidade de curso, um outro nível de curso, que é o chamado doutorado profissional. O doutorado profissional, ele é destinado, assim como o mestrado profissional, ele é destinado a advogados, advogadas, a promotores, promotoras, julgadores, reguladores, formuladores de políticas públicas, gestores públicos, e ele tem por objetivo, especialmente quando direcionado aos profissionais da área jurídica, de aprimorar ainda mais, vou utilizar essa palavra, de fortalecer ainda mais a capacitação profissional, mas de uma forma um pouco diferente do que ocorre no âmbito do mestrado profissional. A ideia aqui é realmente formar, atribuir a profissionais uma distinção, um destaque ainda maior do que aquele que eles possam ter como profissionais na sua área de atuação. Então, essa distinção profissional é um dos objetivos perseguidos pelo nosso doutorado profissional e, ao mesmo tempo, tem a aspiração de transformar esses profissionais
em lideranças na área jurídica e, sobretudo, lideranças que tenham a capacidade de transformar a prática jurídica nas suas respectivas áreas de atuação e, mais do que isso, também liderar processos de mudança legislativa, regulatória, buscando sempre o aprimoramento do arcabouço jurídico institucional brasileiro. Essa é a nossa aspiração. O curso, assim como o mestrado, é um curso no formato de pós-graduação stricto sensu, e aqui vem uma diferença importante em relação ao mestrado profissional, que além da ambição maior, né, de atingir certos objetivos que no mestrado profissional até são desejáveis, mas não são necessariamente o foco principal, no doutorado profissional a ideia é de desenvolver ainda mais na aluna, no aluno, uma capacidade de realização de uma pesquisa jurídica aplicada na área do direito. Essa demanda regulatória, digamos assim, do desenvolvimento de uma pesquisa que vai gerar, ao fim e ao cabo, uma tese de doutoramento, ela, enfim, como eu disse, é uma demanda regulatória para a obtenção do título de doutor, mas também é uma grande oportunidade para o desenvolvimento de certas competências e habilidades que estão se tornando cada vez mais importantes e valorizadas no profissional, na profissional moderna. O foco do doutorado profissional é, de fato, o desenvolvimento de uma pesquisa que vai resultar numa tese de doutoramento. Essa ênfase na atividade de pesquisa e na qualidade da tese de doutoramento, sobre vários aspectos que eu vou mencionar em seguida, eu diria que ela é absolutamente fundamental no programa de doutorado profissional e ela também vai ser um dos drives para o nosso processo seletivo, para que a gente faça escolhas que já sabemos de antemão que serão difíceis no momento da seleção dos candidatos e candidatas a ingressar no doutorado profissional. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre esse modelo de pesquisa, como é que isso se conecta já no momento do processo seletivo, por intermédio do anteprojeto que deve ser apresentado, mas antes disso eu gostaria de dar mais aqui algumas informações sobre a estrutura do curso de doutorado profissional. O curso foi desenhado para ter uma duração média de 36 meses, com um mínimo de 30 meses e um máximo de 42 meses. É uma duração maior do que aquela prevista para o mestrado profissional, que em média de 24 meses, podendo chegar a 30 meses. Quer dizer, onde termina o limite máximo de duração do mestrado profissional, é onde começa o limite mínimo de duração do doutorado profissional, podendo se estender até 42 meses. Como a tônica do curso de doutorado profissional é realmente a realização da pesquisa e a produção da tese de doutoramento, nós optamos, no desenho do curso, de definir uma grade curricular que eu tenho chamado de otimizada. Não é uma grade curricular extensiva,
é uma grade curricular, na verdade, composta por 14 disciplinas, de 30 horas cada disciplina. Metade delas são consideradas obrigatórias, a outra metade são eletivas, e das disciplinas eletivas, portanto estamos falando de 7 disciplinas eletivas, uma parte delas pode ser cumprida, ou em outras palavras, o crédito curricular correspondente pode ser obtido por meio da realização de outras atividades acadêmicas, como, por exemplo, monitoria, participação em seminários, publicação de artigos. Existe aqui participação em grupos e núcleos de pesquisa. Há uma série de atividades que substituem parcialmente a necessidade de cumprimento de disciplinas eletivas. Nas disciplinas obrigatórias, nós temos as disciplinas comuns, mas nós temos 3 dessas disciplinas obrigatórias que, na verdade, vão ocorrer num formato de seminário de pesquisa. Serão locos de integração entre os vários alunos que estão cursando, alunos e alunas que estão cursando o doutorado profissional e o corpo docente do programa, no sentido de discutir mais profundamente, de testar a viabilidade, de contribuir com subsídios, comentários, sugestões, críticas em relação ao projeto de pesquisa de vocês, que já começou sendo delineado no processo seletivo. Então, aprimorar, refinar esse projeto de pesquisa, mas também municiar vocês de métodos de pesquisa, que serão instruções e métodos de pesquisa que serão necessários para o desenvolvimento da tese de doutoramento, com o rigor acadêmico e metodológico que se espera no âmbito do doutorado profissional. Então, a grade curricular tem esse formato, repetindo, 14 disciplinas de 30 horas, parte das metade eletivas, metade obrigatórias, e parte das eletivas podendo ser cumpridas com outras atividades. Embora o curso tenha uma duração de até 42 meses, é possível, enfim, nas nossas contas aqui, nós entendemos que os créditos curriculares podem ser integralmente cumpridos, tanto em disciplinas obrigatórias quanto em disciplinas eletivas, ao longo de 4 semestres. Então, o programa reserva com bastante tranquilidade. Então, o programa reserva também um tempo para o desenvolvimento da tese, mas criando atividades, né? Mantendo atividades no âmbito do programa, mesmo durante essa etapa pós-cumprimento dos créditos curriculares, para que as alunas e os alunos se sintam integrados e ativos no âmbito do programa e não se distanciem do ambiente acadêmico, do contato com os colegas, do contato com o corpo docente. Nós desejamos que a relação durante o desenvolvimento da pesquisa, da tese de doutoramento, não seja uma relação restrita, única e exclusivamente à aluna, ao aluno e ao seu respectivo orientador e orientadora. Nós queremos que essa atividade tenha também o suporte mais amplo do corpo docente, dos demais colegas e, sobretudo, um olhar também atento por parte da coordenação do programa. Importante lembrar aqui que o doutorado profissional ele está inserido na mesma área de concentração do nosso atual mestrado profissional. Nossa área de concentração chama-se Direito e Empreendimento, e no âmbito especificamente
do doutorado profissional, essa área de concentração, essa grande temática denominada Direito e Empreendimento, ela vai ter um olhar diferente daquele que usualmente se costuma ter em outras escolas, que no nosso caso será um olhar de integração, de transversalidade, de multidisciplinariedade e não um olhar recortado por abordagens disciplinares específicas. Então nós queremos que os problemas, as práticas jurídicas sejam pensadas nas suas múltiplas facetas e não especificamente numa única faceta, seja uma faceta tributária, seja uma faceta regulatória, seja uma faceta penal sancionatória. Nós queremos que isso tenha uma visão mais holística, porque no mundo real os problemas se apresentam dessa forma, os desafios se apresentam dessa forma, nem sempre ou quase nunca estão restritos a uma única especialidade, a um único subcampo do conhecimento. Então nós temos essa área de concentração, direito e empreendimento, com duas linhas de atuação ou de pesquisa que, como eu disse, não são disciplinares, elas são linhas transversais e elas se diferenciam pelo posicionamento, né? Pela ótica em que cada pesquisador ou pesquisadora se coloca. Se for uma ótica do empreendedor, do agente econômico, do regulado, em outras palavras, isto tem conexão com uma das linhas do programa, seja lá qual for o problema. Se for um olhar, um posicionamento sobre a ótica de quem tem a responsabilidade, o desafio de gerir, de formular as políticas públicas, de gerir as atividades públicas, de regular as atividades e, eventualmente, de decidir, de julgar conflitos, esta posição que nós entendemos que ela é diferente da primeira posição a que eu me referi, do empreendedor, do agente econômico, do regulado. Ela terá proximidade, estará inserida na segunda linha do programa. O que, no fundo, também é nosso desejo é que esses dois olhares, tanto da ótica do regulado, do agente econômico, como do regulador, do representante da esfera pública, elas também se combinem e levem sempre em conta esta interação entre regulador e regulado, embora esse fenômeno sendo olhado por ângulos diferentes. As aulas, eu falei da grade curricular aqui, mas acabei não mencionando as aulas. Ainda que a grade curricular seja otimizada, ainda que tenha um número de disciplinas talvez menor do que aqueles que estão presentes em outros programas de doutorado, especialmente os tradicionais, ainda assim nós definimos uma logística para estas aulas das disciplinas, que são às sextas e aos sábados, com periodicidade quinzenal. Às sextas e aos sábados com periodicidade quinzenal, isso serão as disciplinas obrigatórias e muitas disciplinas, oferta de disciplinas eletivas também seguirão este modelo, este calendário, com alternância semanal, quer dizer, a cada 15 dias haverá esses encontros e nós também pretendemos utilizar um modelo que já é praticado no mestrado profissional,
de uma alternância entre encontros remotos e encontros presenciais. Ao fim e ao cabo, uma disciplina de 8 encontros, ela terá 5 encontros presenciais e 3 encontros remotos, sendo que o último encontro, que será presencial, também facultará a participação remota para aqueles alunos e alunas que não puderem comparecer pessoalmente, embora a presença física é sempre muito produtiva, muito recomendada, mas se por qualquer razão não puderem comparecer, haverá a possibilidade de acompanhamento remoto. As disciplinas eletivas, algumas serão oferecidas nesse formato, quintas e sextas, quinzenalmente, com alternância entre encontros presenciais e remotos, mas haverá também oferta de disciplinas eletivas às segundas e terças-feiras, além de sextas e sábados, mas também às segundas e terças-feiras, na parte da manhã. Essas disciplinas serão presenciais, porém, todas as aulas permitirão o acompanhamento remoto para quem assim desejar. E as disciplinas eletivas, elas são comuns a alunos e alunas, tanto do mestrado quanto do doutorado profissional. As disciplinas obrigatórias do doutorado profissional que são os espaços exclusivos de participação dos alunos e das alunas do mestrado profissional. As eletivas é um espaço de compartilhamento entre o corpo discente no seu sentido mais amplo do programa, portanto abrangendo alunos e alunas do mestrado e do doutorado profissional. Corpo docente do programa, ele é essencialmente o mesmo corpo docente do mestrado profissional, portanto, esse corpo docente já é conhecido de quem cursou o mestrado profissional, embora os professores que vão efetivamente orientar alunos e alunas do doutorado, a nível de doutorado, será um corpo docente mais restrito do que aquele que atua no mestrado profissional. Mas isso significa que, tendo atualmente cerca de 50 docentes permanentes no mestrado profissional, parte deles atuando também, a maior parte deles atuando no doutorado profissional, nós temos uma capacidade de orientação bastante significativa e docentes com capacidade de orientação sobre temáticas semelhantes. Pegar um exemplo de matéria contratual, matéria societária, lato sensu, nós temos vários docentes com essa capacidade de orientação, matéria tributária, matéria penal econômica, matéria de direito público, matéria de direito e tecnologia, sempre pelo menos mais do que um e geralmente mais do que 2 também, mais do que 3 docentes com essa capacidade de orientação. Portanto, os projetos de pesquisa, ou melhor dizendo, os anteprojetos de pesquisa que vão ser apresentados agora no processo seletivo, né, que se encerra, as inscrições se encerram no dia 20 de maio, né, do mês que vem, vocês podem se sentir inteiramente à vontade de propor temáticas bastante combinadas entre diferentes áreas do direito e eventualmente combinadas até com áreas afins do direito, com componentes de olhares de administração, de economia, de sociologia, que nós teremos capacidade de orientação e teremos também sempre o recurso à chamada co-orientação, em que essa atividade de orientação é conduzida por 2 docentes, o orientador e o co-orientador, um complementando aí a
agenda de pesquisa de um complementando a agenda de pesquisa do outro. Bom, internacionalização, a nossa ideia é aprofundar o objetivo de internacionalização ou as oportunidades de internacionalização no âmbito do doutorado. Nós entendemos que embora o programa seja um programa de vocação nacional, mas ele tem um olhar atento, um olhar no sentido de buscar uma internacionalização, oferecendo aos alunos e às alunas, doutorandos e doutorandas, a oportunidade de cursar disciplinas ministradas em inglês no âmbito de um programa específico aqui da escola, chamada Global Law. São professores estrangeiros convidados que vêm até a escola para ministrar disciplinas curtas, condensadas, de duração de uma semana, 15 horas aulas em inglês. Nós temos também a oferta de cursos de imersão no exterior, de curta duração, combinando atividades acadêmicas com atividades institucionais, visitas a vários pontos de grande interesse institucional no país hospedeiro, além de atividades acadêmicas. E nós temos também a proposta de oferecer aos nossos alunos e alunas que assim desejarem a possibilidade de um estágio docente no exterior na condição de visiting de uma escola estrangeira parceira. Imaginamos que esses estágios vão ter ali uma duração de 2 a 6 meses no máximo, idealmente 3 meses, e é um estágio que vai propiciar uma experiência internacional bastante intensa e vai também propiciar um momento de concentração para o desenvolvimento da pesquisa e a produção da tese de doutoramento. Falando agora sobre a pesquisa no doutorado profissional e, na sequência, entrando aqui na questão do anteprojeto, que é demandado no processo seletivo, o modelo de pesquisa no doutorado, ele parte da mesma base do mestrado profissional, da mesma concepção do modelo de pesquisa que nós chamamos de jurídica aplicada, adotado no mestrado profissional, porém, ele vai mais além do que se pratica em termos de pesquisa discente no mestrado profissional, ou se aceita como suficiente no mestrado profissional. Nossa pesquisa no doutorado, ela tem algumas características adicionais, algumas demandas adicionais, algumas exigências novas quando comparada com a pesquisa desenvolvida no âmbito do mestrado profissional. Pontos de semelhança, ambas são pesquisas que têm um compromisso com a aplicabilidade prática. Então, assim como os nossos trabalhos de conclusão de mestrado, quem conhece, quem cursou o programa sabe, tem essa preocupação de ser um trabalho que, ao fim e ao cabo, tem um componente propositivo, apresente uma recomendação de conduta, uma recomendação de ação prática. As teses de doutoramento também deverão respeitar, observar esse componente propositivo, a semelhança do mestrado profissional, com recomendações de conduta ou de ação prática. Portanto, teses de doutoramento puramente hermenêuticas ou puramente empíricas, sem uma discussão jurídica relevante, combinando com esse olhar empírico, ou só uma discussão jurídica, uma discussão hermenêutica, sem que tenha também uma preocupação com um olhar empírico para a realidade concreta, não estarão aderentes ao modelo de pesquisa desejado no doutorado profissional e, portanto,
essa percepção ela é importante para quem está considerando participar do processo seletivo, porque o anteprojeto de pesquisa que tem que ser apresentado no processo seletivo, ele tem que, de alguma maneira, sinalizar de que a pesquisa será desenvolvida com essas determinadas características a que eu estou me referindo, que são inerentes à proposta do doutorado profissional, modelo de pesquisa do doutorado profissional. Portanto, eu resumiria que o modelo de pesquisa do doutorado, ele precisa combinar uma abordagem doutrinária dogmática, com uma abordagem empírica. E esta abordagem jurídico-dogmática, ela é mais facilmente compreendida, reconhecida pelos, digamos, acadêmicos e profissionais da área jurídica, mas esta outra vertente, abordagem, que eu estou chamando aqui de empírica, ela às vezes é negligenciada ou ela simplesmente não é desenvolvida em trabalhos tanto de mestrado como de doutorado, mas aqui no nosso caso, especificamente de doutorado. Então, são pesquisas que devem combinar este componente doutrinário, essa abordagem doutrinária, jurídico-dogmática, com uma abordagem empírica. E essa abordagem empírica, que é a compreensão, a apreensão da realidade concreta relevante ao direito, ela não vai poder ser realizada sem um mínimo de rigor metodológico, sem um rigor metodológico que vá além do que simplesmente uma percepção anedótica, no sentido de estar baseada na própria experiência do pesquisador ou da pesquisadora. Essa experiência própria, ela é importante, mas ela, aliás, no mestrado profissional, eu diria que ela é até suficiente, mas não no doutorado profissional. Essa experiência própria, esse conhecimento tácito, esse conhecimento anedótico, ele precisa estar referendado, estar ampliado para captar um conhecimento baseado na aplicação de certas metodologias que são típicas das ciências sociais aplicadas. Por exemplo, entrevistas conduzidas com rigor metodológico é um dos exemplos que já se pratica no mestrado profissional, mas no doutorado a exigência de rigor metodológico na condução de entrevistas com o objetivo de aprender uma realidade concreta relevante ao direito, esse rigor metodológico vai ter um nível de exigência muito maior do que aquele que está hoje presente no mestrado profissional. Nós queremos também pesquisa, análise documental, são todos tipos de pesquisas que têm um componente empírico, que é um componente empírico, vai fornecer um conhecimento de uma realidade que depois vai ser objeto de uma reflexão jurídica, de uma crítica jurídica. Então, esse rigor metodológico, ele é importante. Portanto, mais uma vez, quem estiver aqui ponderando a candidatura no processo seletivo, tentar refletir isso no anteprojeto de pesquisa. Mas nós queremos também que a pesquisa desenvolvida no doutorado profissional, ela mobilize argumentos quantitativos, baseados em dados quantitativos, baseados não só em evidências empíricas apresentadas com rigor metodológico, mas também incorpore argumentos baseados em dados quantitativos. Esses dados
baseado em números, em dados quantitativos. Esses dados não precisam necessariamente ser produzidos pelo próprio pesquisador. Existe muito banco de dados disponível que pode ser, muitos, não só banco de dados, mas trabalhos acadêmicos que já fizeram esse papel de coleta e organização de dados, que estão disponíveis, que podem ser acessados, que normalmente não são acessados em pesquisas puramente doutrinárias, em trabalhos puramente doutrinários, mas o tipo de pesquisa, volto a dizer, pensada, desejada para o nosso doutorado profissional, buscará também acessar esse tipo de informação, e nós pensamos que isto é algo que já está acontecendo com frequência no mundo profissional. Hoje você não convence bem ninguém apenas com retórica e argumentos impressionistas. Você precisa ter dados concretos. Claro que a argumentação jurídica tem que estar presente, tem que estar bem fundamentada, tem que ter ali uma base de sustentação normativa, lógica, mas dados são importantes. Em qualquer ambiente de trabalho, seja no setor público, seja no setor privado, dados são importantes para se tomar uma série de decisões, inclusive para fortalecer a argumentação jurídica num processo contencioso. E é isso que é essa aposta que nós estamos fazendo, de que trabalhar com este componente quantitativo nas pesquisas do doutorado profissional, mas um quantitativo, digamos assim, com os seus devidos recortes, aquilo que caiba efetivamente na competência de alguém, na capacidade de alguém que não tenha um background estatístico ou de cientistas de dados. Não é isso que é o nosso objetivo, mas alguém que saiba dialogar, que tenha um repertório para dialogar com esse tipo de profissional que pode contribuir para tornar essa pesquisa uma pesquisa no âmbito do doutorado profissional com mais rigor metodológico e com mais qualidade de fundamentação jurídica, porque não basta, como eu disse, simplesmente descrever a realidade concreta. Por mais relevante que seja a realidade concreta, nós queremos entender, conectar isso com uma abordagem jurídica e daí a importância de pensar nesses dados, nessas evidências empíricas baseadas em dados, como isso pode fortalecer a argumentação jurídica, como isso pode fortalecer a análise jurídica, como isso pode dar mais qualidade ao processo decisório no âmbito jurídico. Seja um processo de um decisor público, de um formulador de política pública, seja uma decisão de um julgador administrativo ou um julgador da justiça, do Poder Judiciário, seja de um advogado ou de uma advogada no setor público ou no setor privado, que tem que definir estratégias, tem que construir posicionamentos, sustentar posicionamentos, e a nossa convicção é de que o que se demanda hoje desse profissional que tem a capacidade de compreender dados e de incorporar esses dados na sua fundamentação jurídica, na sua argumentação jurídica. Se for possível, além de mobilizar dados, produzir os dados, tanto melhor. Mas nós entendemos que isso tem limites, não é todo mundo que vai ter a capacidade de, no âmbito de um programa de doutorado, de também coletar, processar, produzir esses dados, analisar, etc. Mas, claro que nós vamos dar todo o suporte necessário para quem quiser encarar um desafio maior no que se refere a esta mobilização de evidências empíricas, utilização de evidências empíricas baseadas em dados. Faltou dizer que o doutorado profissional, já caminhando para o final e eventualmente abrindo aqui a oportunidade para esclarecer alguma dúvida,
O doutorado profissional, ele valoriza muito quem já tem a título de mestre, seja aqui na escola, seja em qualquer outro lugar, mas ele não é exclusivo para quem já tem título de mestre. Nós também admitimos o candidato, a candidata ao chamado doutorado direto. É aquele que não fez mestrado e que vem direto para o doutorado. Claro que nesse caso, candidato a candidata vai precisar demonstrar que, além de ter uma trajetória profissional destacada, ter uma senioridade profissional, mas que tem também a capacidade de desenvolver o tipo de pesquisa que é esperada no âmbito de um programa de doutorado e mais especificamente no âmbito de um doutorado profissional, que assim como o mestrado profissional tem esse compromisso com a geração de resultados que tenham aplicabilidade prática. Ainda em relação, então assim, doutorado, candidatos que tenham interesse em concorrer no processo seletivo sem ter mestrado, é perfeitamente admissível, mas óbvio que ali o olhar retrospectivo em termos de desempenho acadêmico não vai existir, praticamente não vai existir, porque não houve a produção de um trabalho anterior no âmbito de mestrado, pode ter tido outros trabalhos acadêmicos e claro que o olhar, nesse caso, mais atento será o prospectivo, fica à vontade, será o prospectivo no que se refere ao anteprojeto de pesquisa. O modelo de pesquisa no doutorado profissional, acho importante enfatizar isso, ele coloca uma ênfase grande na chamada prática jurídica. A prática jurídica não é necessariamente algo que está formalizado. A prática jurídica, muitas vezes, é decorrência o acúmulo de várias experiências concretas e muitas vezes está baseada num conhecimento tácito não formalizado. Uma boa prática jurídica é aquela que tem embasamento jurídico. Não adianta você dar uma solução que vai funcionar muito bem na prática, mas não tem sustentação jurídica, vai ser um resultado muito catastrófico até, mas também não adianta dar uma solução jurídica que tem absoluta aderência ao ordenamento jurídico, mas que não vai resolver o problema. Então, aquela solução, embora tenha aderência ao ordenamento jurídico, isso não é suficiente para que ela também seja reconhecida como necessariamente uma boa prática jurídica. Então, esse é o nosso desafio, de olhar para práticas jurídicas que você só consegue fazer isso se você tiver uma conexão com a realidade. Que, volto a dizer, prática jurídica não é objeto da norma jurídica necessariamente. Norma jurídica, ela apresenta ali um arcabouço que você tem que necessariamente levar em consideração para avaliar uma prática jurídica, para identificar se aquela prática jurídica é uma boa prática ou não é uma boa prática, mas esse olhar empírico, ele é também importante. Onde que eu vou buscar essa empiria? Várias formas, eu posso começar buscando nas decisões judiciais, tem certos campos no direito em que as decisões judiciais são muito reveladoras, mas também nem tudo que acontece no campo jurídico está refletido em processos contenciosos, ou administrativos, ou decisões judiciais. Tem muita coisa acontecendo fora desse ambiente. Alguns ramos do direito, praticamente, as decisões judiciais são muito pouco reveladoras. Você não vai conhecer a realidade simplesmente mapeando as decisões judiciais. Não que elas sejam irrelevantes, mas elas não são suficientes para desvendar aquilo que eu estou chamando de realidade empírica relevante ao direito. Já mencionei aqui essas outras formas de apreensão da realidade concreta, mas ao fim e ao cabo, o que nós queremos é que os trabalhos no mestrado profissional, eles concluam
com a recomendação de melhores práticas. Recomendação, que em homenagem à professora Heloísa, recomendação de melhores práticas para definir uma estratégia de acusação, de uma estratégia de defesa, da celebração de um acordo de delação premiada. Estou falando no campo penal, que é um campo em que às vezes é um pouco mais difícil de enxergar aonde estão as práticas jurídicas. Se nós vamos para o campo do direito dos negócios, aí eu diria que o espaço para práticas jurídicas é imenso, né? Desenhos contratuais, arranjos societários, tem modelos de mecanismos de solução de disputas, propostas de regulação, esse é um produto, né? Como eu agora aqui com essa observação da professora Heloísa, eu volto a enfatizar aquele ponto, nós queremos formar lideranças que tenham, no âmbito do nosso mestrado, doutorado profissional, melhor dizendo, que tenham a capacidade de propor mudanças na prática jurídica e no arcabouço normativo, né? Legislativo regulatório, de lege ferenda. Isto é algo que no mestrado profissional a gente não coloca isso em primeiro plano. No mestrado profissional nós estamos ali trabalhando mais com a ideia do direito aplicado, do direito posto, como é que eu aplico o direito. No doutorado profissional, essa ideia de propor um aprimoramento da legislação, seja a nível, pode chegar até a nível constitucional, desde que seja factível, mas a nível infraconstitucional, infralegal, regulatório, etc., será sempre um produto muito bem-vindo no âmbito do doutorado profissional. Então, esse conceito de prática, né, um tipo de trabalho, né, de tese de doutoramento, poderia ser, não quer dizer que seja exclusivamente esse o único modelo, mas poderia ser o que nós chamamos de trabalho exploratório, de mapear práticas jurídicas, sistematizar essas práticas, fazer uma avaliação crítica dessas práticas, eventualmente encontrar espaços de aprimoramento, ou pelo menos a capacidade de dizer, olha, eu mapeei as práticas, fiz uma reflexão crítica sobre elas, e eu posso dizer que ouvi muita gente, não é só a minha percepção, daí a questão das entrevistas pode fazer muito sentido, e ficou evidente, com rigor metodológico, que essas são as melhores práticas, por isso. Melhores práticas porque funcionam melhor, porque têm menor exposição a risco, porque são mais funcionais, porque tem menor custo de transação, porque tem menos vulnerabilidade jurídica, porque tem mais segurança. Então tem uma série de atributos que estão mencionados, inclusive no nosso termo de referência aqui do anteprojeto de pesquisa, que vão nos mostrar se aquela realmente pode ser considerada uma boa prática ou a melhor prática quando existem alternativas. Caminhando agora aqui já para o final, o anteprojeto de pesquisa, que é um elemento muito importante no processo seletivo, ele tem que transmitir para o corpo docente, em 8 páginas no máximo, isso aqui é um exercício que nós vamos sempre enfatizar, da concisão, da objetividade, da clareza, portanto, não é para ser um documento extenso, a gente colocou um limite de 8 páginas, ele tem que transmitir que a pesquisa que está sendo proposta em caráter preliminar, aquilo pode ser depois, deve necessariamente ser aprimorado, modificado, ele está aderente ao nosso modelo, ele tem viabilidade prática de execução, porque se eu estiver fazendo uma proposta de pesquisa, onde o que eu vou querer, as informações que eu vou querer coletar não estão acessíveis, não adianta eu propor aquilo, porque as informações não estão acessíveis. Então o projeto não tem viabilidade, ou o anteprojeto não tem viabilidade, e esse é um dado que será considerado no momento da análise desse projeto.
Claro que o projeto também vai considerar, a avaliação do anteprojeto vai considerar a capacidade de orientação do programa, ainda que a gente possa trabalhar com orientação e co-orientação, quando assim for necessário, em função do caráter talvez mais multidisciplinar, mais abrangente do escopo daquela proposta de pesquisa. Então, qual é o tema, qual é o recorte temático, qual é a questão central de pesquisa? Nós batemos muito isso, nós não estamos tão... nosso modelo de pesquisa não coloca ênfase na chamada hipótese de pesquisa, que é típico da pesquisa nas ciências sociais aplicadas, a minha, e nas ciências duras também, eu vou testar uma hipótese. Aqui não é bem o nosso objetivo. O nosso objetivo é, ao final, chegar não com uma conclusão, a hipótese é válida, a hipótese não é válida. A conclusão que nós queremos é, e aí, como é que eu faço? Como é que eu devo agir? Qual é a recomendação de conduta? Qual é a prática desejável? Então, notem que nós não estamos, nesse caso, testando a hipótese. Porque se eu concluo o trabalho, olha, a minha hipótese foi falseada, eu não resolvi o problema. E aí, qual é a resposta? Se essa não serve, qual que serve? Então, é algo um pouco diferente, os anteprojetos precisam perceber isso. Nós não estamos... Não tentar colocar esse modelo de pesquisa exatamente no modelo de pesquisa das ciências sociais aplicadas, porque a coisa não se transfere de forma automática o modelo para o campo jurídico, porque, volto a dizer, a nossa pesquisa tem um componente jurídico, dogmático, doutrinário, que nós não vamos abrir mão, mas nós queremos essa conexão, esse olhar para a realidade empírica, porque ali é que estão as práticas jurídicas, né? Não estão só na dogmática. A dogmática qualifica as partes jurídicas de uma certa forma, né? Não qualifica eventualmente em função da sua funcionalidade, mas qualifica em função da sua sustentação jurídica, e sem isso também não é uma prática jurídica, é uma prática, mas não necessariamente uma prática jurídica. Bom, então o anteprojeto tem essa necessidade de formular uma questão que termine com uma interrogação, e as melhores questões de pesquisa nesse caso são aquelas que começam como, né? Como fazer, como agir, com que cautelas, qual a melhor estratégia, qual a melhor prática. Então essas perguntas que tem ali, cuja resposta demanda uma recomendação de conduta ou de ação prática, são justamente aquelas questões que vão estar aderentes ao modelo de pesquisa. Então não basta assim uma questão qual o melhor entendimento a respeito de uma norma jurídica, qual o posicionamento prevalecente do Supremo Tribunal Federal a respeito de uma matéria. Isso vai ser importante, mas isso não é suficiente, tá? É esse o recado que eu acho importante dar aqui. Então, questão central de pesquisa, e nesse momento do anteprojeto, uma questão central de pesquisa, ela tem que ter ao mesmo tempo uma certa amplitude, mas ela tem que ter uma certa delimitação de escopo. Porque se for uma questão de pesquisa muito ampla, muito genérica, ela não vai cumprir o seu papel de definir um recorte mínimo e que seja, que demonstre viabilidade de resposta e de execução. Ainda que o doutorado tenha uma duração maior, mas tudo tem um limite de tempo. Então essa questão tem que ser uma questão que tenha um equilíbrio entre uma amplitude de escopo e uma delimitação clara das suas fronteiras. E essa questão central, nós estamos pedindo que ela seja desdobrada em até 6 quesitos. Até 6 quesitos. E isso também é um exercício importante para deixar claro de qual é exatamente, o que significa exatamente aquela questão de pesquisa e qual é exatamente o recorte, o escopo que ela representa. Então, esse é um outro ponto. Depois, as fontes de pesquisa, métodos de investigação. Tem uma boa questão de pesquisa, quesitos que desdobram essa questão de pesquisa, mas quais são as fontes que serão consultadas e de que forma essas fontes serão consultadas, que métodos de investigação eu vou ter que utilizar para responder aquela questão central de pesquisa e os quesitos resultantes do seu desdobramento.
Então, isto é demandado no projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa, quando se fala em metodologia, não é dizer assim, vai ser indutiva, vai ser dedutiva, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, coisa mais objetiva. Quais são as fontes, como é que você vai acessá-las e por que elas são importantes para responder aquela questão central de pesquisa, são suficientes e eventualmente, uma explicação sobre métodos de investigação que serão utilizados. Depois, nós temos aqui um outro componente importante do projeto de pesquisa, que é a bibliografia preliminar. Bibliografia preliminar. A ideia é de que este anteprojeto, para elaborar o anteprojeto, o candidato a candidata já tenha feito uma pesquisa bibliográfica mínima, já tenha identificado alguns trabalhos de referência que não são tratados. Não adianta chegar e dizer assim, minha bibliografia preliminar é o Tratado do Pontes de Miranda ou o Tratado de alguma... Não, tem que ser uma coisa mais específica, né? Ou uma monografia, ou artigos. Mas uma bibliografia preliminar neste momento do anteprojeto, se chegar a 10 itens, tá bom. Não precisa chegar a 100 itens, a 20, a 30, a 40. Nesse momento, preliminar. Agora, escolha bem. Se vão ser só 10, escolha bem aqueles 10. Agora, se você listou 100, provavelmente naquele meio de 100 ali vai estar muita coisa que não tem uma conexão clara, direta com aquela sua questão de pesquisa, não tem uma relevância evidente para ajudar a responder aquela questão de pesquisa. Muito bem, eu acho que é isso. Eu queria desejar a todos e a todas sucesso no nosso processo seletivo. Nós, infelizmente, temos um limite de vagas, são 20 vagas, que nós vamos ter que distribuí-las entre propostas de pesquisa diferentes. Também não queremos 20 propostas de pesquisa sobre exatamente o mesmo assunto, o mesmo tema, a mesma questão. Então, há necessidade de formar aqui um combinado inteligente disso, mas tenho certeza que nós teremos um número muito maior do que 20 candidatos e candidatas muito qualificados para o nosso processo seletivo, mas queremos dizer que nós vamos fazer um processo seletivo com maior critério, com maior senso de justiça, sem favoritismos, e queremos que deixar sempre as portas da escola abertas, as portas do programa aberto. Não é porque não deu certo a primeira vez que você vai dizer a escola não me quer. Não é isso. Aliás, no mestrado profissional nós temos um índice muito elevado de candidatos e candidatas que já não obtiveram sucesso numa primeira tentativa, às vezes nem numa segunda tentativa, mas percebem que o processo é um processo sério, justo e tomam a decisão de retornar ao processo e em algum momento obtém sucesso. Isso vai fatalmente acontecer com o doutorado. Nós sabemos que há uma demanda relativamente grande por essa modalidade de curso no Brasil, especialmente aqui em São Paulo. É um doutorado diferente, então não queremos que ninguém se sinta, além de chateado, o que é absolutamente normal, mas se sinta rejeitado, porque não é essa a mensagem que nós queremos passar a quem eventualmente não obteve sucesso, mas espero que todos aqui tenham sucesso. Muito obrigado, então.